Olá, amigos, muito boa tarde. Para você que já está ligadinho aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesse início de tarde, hoje é segunda-feira, 18 de janeiro. Eu te convido a conferir as principais notícias do dia com a gente. Vamos aos destaques de hoje. A notícia mais esperada pelos brasileiros. Começou a vacinação no Brasil e vacinas contra a Covid-19 chegam ao Rio Grande do Sul e imunização já começa hoje no estado. As doses devem chegar à Cachoeira do Sul amanhã. Rio Grande do Sul termina ano de 2020 com a menor taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes desde 2010. Everson Michel traz os detalhes da movimentação do litoral gaúcho durante o fim de semana. A chuva atrapalhou alguns planos na região. Período de revisão do talão de produtor para o ano de 2021 já está aberto e a Secretaria da Fazenda faz um cronograma de atendimento pelo interior de Cachoeira do Sul. E ainda, você já teve alguma dor ou desconforto nas mãos ou nos punhos? Faz alguma coisa para cuidar do problema? Eu conversei com um especialista em reumatologia sobre este assunto e você não pode perder as dicas importantes dele. E o NT Sul tem também a sua participação. Tem uma informação, uma foto ou vídeo que você queira mostrar pra gente? Quer falar sobre o início da vacinação no Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui em Cachoeira do Sul? Mande seu comentário para o nosso WhatsApp. O número é 51997697129. Pelo Facebook você participa comentando lá a nossa transmissão ao vivo. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Envie sua mensagem e faça o NT Sul com a gente. A edição de hoje já está no ar. E a gente inicia o NT Sul atualizando você para a situação de Cachoeira do Sul em relação ao coronavírus. A Secretaria Municipal da Saúde registrou nos 3 últimos dias mais 43 casos confirmados de Covid-19. Na sexta-feira foram 11, no sábado 19 e ontem 13. Também constam nas notas informativas mais de 80 novos suspeitos. Além disso, 142 suspeitos foram descartados. Só no sábado foram 123. Outros 54 estão recuperados. No sábado, foi registrado ainda o óbito de uma paciente do Hospital de Caridade e Beneficência sob suspeita de coronavírus, mas ainda não houve confirmação do diagnóstico. Cachoeira do Sul tem até o momento 2.162 casos confirmados e 79 ainda estão como suspeitos. Quase 4.000 já tiveram diagnóstico negativo para coronavírus e outros 1.486 já estão recuperados da doença, que levou 29 cachoeirenses a óbito, conforme dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde. E o domingo foi de celebração no Brasil com a liberação do uso emergencial de 2 vacinas pela Anvisa para aplicação nos brasileiros. A primeira frente de imunização contra a Covid-19 começou ontem em São Paulo com uma profissional de saúde e segue ao longo do dia de hoje com a priorização neste primeiro momento dos profissionais de saúde. Thelma Tomás, nossa colega, nos atualiza direto da redação do NT Sul sobre como vai ser o processo aqui no estado. Boa tarde, Thelma Tomás, muito bem-vinda para nos compartilhar com os nossos telespectadores a notícia mais esperada desde o ano passado, desde que começou tudo isso, né? Muito bem-vinda! Boa tarde, Helena, boa tarde a todo mundo que acompanha e almoça com a gente hoje aqui na telinha do NT Sul. A notícia mais esperada do ano finalmente chegou, né, Helena Caetano? A gente já iniciou o processo de imunização contra a Covid-19 em território brasileiro e deve dar o start ainda no final da tarde de hoje da imunização aqui em território gaúcho do estado do Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, uma solenidade de entrega apenas simbólica aos governadores, feita pelo ministro Eduardo Pazuello, oficializou então o Plano Nacional de Imunização, que começa, diferentemente do que havia sido previsto pelo Ministério da Saúde, hoje, 2 dias antes da imunização coletiva, que estava sendo agendada pelo Ministério para o dia 20, às 10 horas da manhã. Uma vez que as vacinas já estão disponíveis, não há por que esperar. O primeiro vacinado no Brasil foi a enfermeira, né, Mônica... Desculpa, falhou meu áudio aqui. A Mônica, que a gente tem informações aí mostrando na nossa tela. A Mônica recebendo a vacina, feliz da vida, porque registra esse momento
de combate mais efetivo à doença que tem ceifado vidas ainda por todo o mundo. Mônica tem 54 anos, atua na linha de frente como enfermeira no Hospital de Infectologia Emílio Ribas. Ela foi imunizada ontem no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mônica foi voluntária na terceira fase dos testes clínicos da Coronavac realizados no país, mas na época ela recebeu o placebo, que significa dizer então que Mônica foi imunizada agora de fato, tirando aquela dúvida de muitas pessoas que diziam que a Mônica estava recebendo a vacina 2 vezes ou recebendo uma segunda dose. Não, Mônica foi contemplada com o placebo. Então, a oficialização aí da Mônica como a primeira mulher a ser vacinada no país. Essa escolha da profissional de saúde tem muitas referências, né, Lene? Muita importância. Primeiro, porque ela é uma profissional de saúde do grupo de risco, tem mais de 50 anos, tem sobrepeso, hipertensão, trabalhou durante os 10 meses, atuando diretamente na UTI, na linha de frente. É uma mulher negra, trabalhadora. Então, esses simbolismos todos vêm quando as pessoas perguntam, eventualmente, por que dizer que é negra, por que dizer que é mulher, por que dizer que é profissional de saúde. Muito se deve em função do simbolismo dessa vitória, né, Helena? Mulher, negra, pobre, tudo aquilo que a gente viu em 2020 sendo muito estigmatizado, tem aí uma vitória bacana para ser comemorada. A gente separou aqui, então, também uma parte de uma sonora enviada pela assessoria de comunicação do governo do estado, para que a gente traga alguns detalhes sobre como vai ser a vacinação aqui no Rio Grande do Sul. A gente acompanha toda a logística para garantir que as vacinas cheguem à população do Rio Grande do Sul ainda nessa segunda-feira, dia 18 de janeiro. E assim possamos iniciar um programa de imunização tão aguardado por todos. São 6 milhões de doses que foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, que são disponibilizadas aos estados brasileiros. O Rio Grande do Sul deve receber em torno de 340 mil doses, ainda na tarde dessa segunda-feira, e aí faremos a primeira aplicação, o início da imunização em Porto Alegre, nos profissionais de saúde, e em 24 horas todas as regiões do estado receberão a sua parcela correspondente para que possamos ter a imunização por todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem toda a estrutura montada, toda a rede de transportes, a rede de frios e também as seringas agulhadas para que essa campanha se dê com celeridade e assim possamos começar a virar essa página do coronavírus. A gente percebe, né, Thelma, aí na manifestação do governador Eduardo Leite também, tá que nem a gente acredita, muito emocionado, muito empolgado com toda essa realidade, esse novo momento que estamos vivenciando, né? Porque a gente acompanha tudo isso desde o início, o governador vivencia na pele também o controle, né, dos números, né, das bandeiras e tudo mais, então deve estar sendo um momento ímpar, né? Vacinação no Rio Grande do Sul, que assim que chega a vacina, já começa, hoje mesmo? Pois é, antecipado, né? Como a gente já tinha falado agora no início dessa transmissão. O profissional ainda está sendo definido, mas tudo indica que será um profissional do Hospital de Clínicas, que também fez parte dos estudos, né? Como Porto Alegre também era parceiro nessa frente, aí junto ao Instituto Butantan, deve ocorrer às 18 horas. O governador do estado do Rio Grande do Sul já está se deslocando para Porto Alegre. Ainda não há informações sobre onde serão despachadas as vacinas, se na sede em Porto Alegre ou no aeroporto de Canoas. O governador não viaja junto com as vacinas, né? Ele está retornando ao estado com o veículo, com o avião do governo do estado, e o transporte das vacinas está sendo feito pela FAB. Então, são dois voos diferentes, são 2 momentos diferentes. Nessa primeira etapa, Leandro, o Ministério da Saúde está disponibilizando pouco mais de 2.800.000 doses. Chegam ao Rio Grande do Sul 341 mil doses ainda hoje, então, que serão distribuídas ao longo do dia de amanhã para todas as coordenadorias. Dessas 341 mil doses, a prioridade, como a gente já disse, é para os grupos intitulados prioritários, né, numa redundância aqui, que são os profissionais de saúde da linha de frente, aqueles que trabalham em UTIs, que trabalham nos centros de triagem e nos serviços de transporte de pacientes, que são os profissionais da SAMU ou mesmo dos hospitais que trabalham com a remoção de pacientes. Como o quantitativo de profissionais de saúde do estado do Rio Grande do Sul aproximadamente é de 361 milhões,
terão de ser feitas algumas escolhas, porque fica um déficit aí de 20 milhões de doses. Então, a prioridade é realmente para quem está ali atuando dentro das UTIs. Essa solenidade simbólica aí do início da vacinação ainda não tem local definido, mas o horário é às 18 horas. E trazendo para cá, então, né, Helena, como é que vai ser a organização aqui em Cachoeira do Sul. A Secretaria de Saúde, inclusive, eu estava mexendo aqui no telefone para atualizar, está reunida nesse momento com todos os técnicos, aguardando a nota técnica que vai determinar quantas doses virão para a Cachoeira desse montante de 341 mil doses. Então, aí vai se definir também de que forma essa distribuição vai ser feita, os pacientes que serão atendidos. O fato é que ninguém deve ir para posto de saúde ainda, né, Helena Caetano? A verdade é que essa primeira leva de vacinas já foi dita e a gente repete aqui, ó, não é sangria desatada do pessoal desabalar a correr, porque são grupos específicos, né? Profissionais de saúde, a Thelma já mencionou ali, né? E algumas pessoas dos grupos de risco, né, Thelma? Na verdade, assim, ó, Isso. A gente tem que se ligar nisso aí para o pessoal não correr, porque foi dado o start da vacinação. No decorrer, à medida que vão chegando novas doses, novas levas, a gente vai atualizando e aí se amplia o grupo de pessoas que irão fazer a imunização. Em Cachoeira do Sul, tem uma Secretaria da Saúde também já está preparada, ou já está preparando equipes, treinando o pessoal para que essa vacinação comece logo. É isso, né? Como a gente falou agora há pouco, o primeiro start, assim, os primeiros passos serão com os vacinadores. Uma equipe de 50 voluntários foi treinada durante o final de semana pela Secretaria Municipal de Saúde, mas essa estratégia, essa logística vai levar a vacina até o público-alvo, que são os profissionais de saúde, serão vacinados nas UTIs, nas suas unidades de saúde, o pessoal da UPA, o pessoal do centro de triagem, ninguém, num primeiro momento, vai se deslocar até as unidades, né? Então, esses profissionais treinados, capacitados, os que já são cargos efetivos da rede pública de saúde, farão, então, essa distribuição das doses e aplicarão nesses profissionais que são a prioridade. Passada essa primeira etapa, devem ir, então, às instituições de longa permanência para vacinar os idosos, que são a segunda etapa dessa priorização de vacinação. E, então, entram os indígenas, que também integram os prioritários nessa primeira leva. Tem uma sonora que a gente separou aqui, da diretora de saúde, esclarecendo quais são os procedimentos que Cachoeira adota já a partir de amanhã, quando receber o seu quinhão dessa quantidade de vacinas que estão sendo distribuídas no estado. Cachoeira do Sul está totalmente preparado. Assim que as doses de vacinas chegarem no município, nós já estamos em condições de iniciar a vacinação. Iniciando, sim, com certeza, pelos profissionais de saúde da linha de frente, que é o pessoal da UTI Covid e do centro de triagem na UPA. E o pessoal das remoções, que faz remoção de urgência e emergência, que também se envolvem com esses pacientes. E, em tendo vacina suficiente, o segundo público-alvo são os idosos que estão institucionalizados em casas de longa permanência para idosos. Nós capacitamos 50 voluntários no sábado à tarde, dia 16 de janeiro. Além disso, nós temos profissionais da rede, que são profissionais de carreira. Então, estamos montando várias equipes de reforço, porque teremos, o planejamento estratégico além das 7 salas de vacinas que temos no município de rotina, nós estaremos com mais 4 pontos para facilitar o acesso à população. Só que isso não é agora. Isso será no momento em que que o Estado liberar, que o Ministério da Saúde disser agora é para a população geral, e isso será divulgado amplamente. Nós contamos com toda a mídia local para nos ajudar nesse sentido, porque o que nós não queremos é que as pessoas fiquem angustiadas, que as pessoas fiquem achando que não vai ter vacina para todo mundo. Nós estamos fazendo uma organização muito grande para evitar qualquer tipo de problema, mas nós precisamos da colaboração da população nesse sentido. Com certeza, dado o recado aí, você que nos acompanha, queria tanto ouvir a notícia, a gente queria tanto dar essa notícia, né, Thelma Tomás? Finalmente chegou o dia, começou a vacinação, mas é só o começo, é só o princípio, pontapé inicial. Precisamos nos manter firmes aí, né, com todos os protocolos, com todos os cuidados, para que a gente não ponha tudo a perder, né, Thelma?
Sem dúvida, né, Lena? Esse é o recado mais importante que vem junto com a vacina. Mesmo os vacinados precisam receber uma segunda dose depois de 20 dias. Então, está todo mundo em estado de alerta, ninguém está livre da pandemia, a Covid está aí ainda, precisamos nos manter unidos, mais otimistas, uma vez que o Brasil chega atrasado nessa corrida da imunização, mas com a certeza de que pelo menos um passo importante foi dado e a gente começa a colher os frutos em breve, então, da diminuição de casos, principalmente dos casos mais graves, do agravamento de situações, dos óbitos, da ocupação de leitos, mas é um compromisso nosso manter-nos cuidadosos e vigilantes, né? Mantenha o distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos, o álcool em gel parceiro, aquele de guerra, todo o tempo do lado ali, para que a gente saia dessa situação o mais breve possível num esforço coletivo, né? A ciência deu uma resposta inimaginável em tão pouco tempo. Nós temos 5 antígenos já aprovados, né, em menos de um ano, então a gente deve aí reverenciar a esses estudiosos e essas pessoas que se comprometeram em nos trazer uma resposta tão rápida para tentar minimizar a situação que a gente vem enfrentando. É uma ótima notícia, a gente dá com muita felicidade, mas também alerta que não está tudo tão bem, não é ainda o nosso jornal de todas as boas notícias, a exemplo do que a gente vai conferir em breve em relação à cidade de Manaus. Que a gente nos sirva de lição, que todo cuidado é pouco, e que esse bichinho está rodando por aí, né, Helena? Mas a gente se despede feliz ao noticiar que finalmente tem vacina no Brasil. Coisa boa, graças a Deus, era tudo que a gente queria e esperava, então foi dada a largada, né? Obrigada, Thelma, pelas informações e pelas ótimas informações aí, a gente fica muito feliz, coisa boa. Semana começando bem aqui no NT Sul, você ouvindo aquela notícia maravilhosa que tanto queria, que tanto todos nós gostaríamos de dar, finalmente está começando, tá bom? Mas não é hora de baixar a guarda, não. Você que nos acompanha sabe que daqui a pouco teremos o bloco de interações aqui no NT Sul, né? Então conta pra gente aí, para os nossos telespectadores, conta pra mim, pra nossa equipe, o que você está achando deste momento agora. Começou a vacinação no Brasil, no Rio Grande do Sul tá chegando, aqui em Cachoeira do Sul também. É só iniciozinho, mas assim, ó, era tudo que a gente queria, né? Tem que começar. Começou. Então, agora fé em Deus que tudo vai dar certo e logo, logo todos nós poderemos fazer aquilo que eu digo, né? Aquela nossa selfie maravilhosa, a selfie vacina, né? Vai fazer a vacina, registra, compartilha nas redes sociais e vamos comemorar, tá? Para que a gente possa efetivamente, aos poucos, se livrar definitivamente deste vírus, tá bom? E no norte do estado, a região de Erechim também está se preparando para receber as vacinas. Por lá, a preocupação é se a quantidade de insumos vai ser suficiente. Leandro Zanotto traz as informações para a gente. Segundo um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado já teria cerca de 4,5 milhões de seringas e agulhas, o que seria suficiente para iniciar a campanha. Mas muitos municípios, principalmente no interior do estado, estão preocupados com a quantidade de material necessário. De acordo com um levantamento feito pela Coordenadoria Regional de Saúde, em todo o Alto Uruguai seriam apenas 10 mil seringas e agulhas, um número muito abaixo do que aquele necessário. A coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Erechim não informou em números a quantidade de seringas e vacinas que o município tem disponível para iniciar uma campanha de vacinação, mas disse que a cidade está preparada. Além disso, o município também aguarda a divulgação das vacinas e de insumos que viriam juntamente com elas. Nós estamos preparados e organizados, toda a rede está estruturada com a rede de frios nas salas de vacina e também na nossa central. Os insumos, normalmente eles vêm com a vacina junto, o Ministério da Saúde encaminha para o Estado e o Estado envia para nós. Aqui nós temos uma retaguarda de insumos no que for preciso para dar esse suporte caso o Estado venha ter um pouco de dificuldade de entrega. Estamos preparados. A previsão é que os municípios sigam o Plano Nacional de Vacinação, iniciando pelos grupos de risco e profissionais da área da saúde. Ao todo, 972 mil pessoas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda conforme o Piratini, o planejamento quanto à logística de entrega de vacinas e insumos aos municípios e ao armazenamento já estão concluídos. Ainda há a possibilidade de contar com o apoio de empresas privadas que se colocarem à disposição.
E em meio a tudo isso, uma triste situação continua acontecendo. No norte do Brasil, Manaus vem enfrentando uma situação crítica nos últimos dias e tem enviado pacientes de coronavírus para outros estados. Ontem, mais 14 pacientes que estavam internados em hospitais da capital do Amazonas foram transferidos para Natal, no Rio Grande do Norte. O número total de transferidos para outros estados chega a 76. A expectativa do governo é levar 235 pacientes para receber atendimento fora do Amazonas. O estado enfrenta colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio em hospitais de Manaus, que estão lotados por conta do aumento recorde de internações por Covid. Enquanto o Brasil comemora a autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para as vacinas da Sinovac e da AstraZeneca, a situação em Manaus continua preocupante. Familiares de pacientes fizeram fila para comprar tanques de oxigênio que se esgotam com velocidade na capital do Amazonas. A segunda onda da pandemia em Manaus tem sido cruel, com níveis de hospitalizações até mais altos do que na primeira onda, quando a cidade chegou perto do colapso do sistema de saúde. No domingo, moradores chegaram até a lavar as ruas e calçadas para tentar impedir a propagação do vírus. Na sexta, a Organização Mundial da Saúde alertou que a situação piorou significativamente nas últimas semanas e que esta segunda onda é pior do que a sofrida entre abril e maio. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do Amazonas, o estado tem mais de 230 mil casos de Covid-19 confirmados e mais de 6.200 mortes. Triste a situação, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Aqui em Cachoeira do Sul, a temporada 2021 da Praia Nova foi aberta oficialmente, mesmo com a chuva do final de semana. A população prestigiou os primeiros dias do balneário, que está de cara nova. Na sexta-feira foi realizada a cerimônia de abertura do espaço. Um desfile de modas mostrando as tendências do verão foi a atração principal do evento, que contou com a presença do prefeito José Otávio Germano e da noiva Vanessa Simon. Vereadores e secretários também estavam presentes. O secretário de Obras, Luciano Lara, intitulado Prefeito da Praia Nova, entregou oficialmente ao sargento Pedro Zaluar Rodrigues da Silva a chave do container que vai ser usado pela Brigada Militar. Diante da pandemia, o público vai ser limitado a 1.500 pessoas com uso obrigatório de máscara e distanciamento social. Uma porteira foi instalada na entrada de acesso. A entrada é permitida das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Neste ano, também não vai ter ônibus para o balneário e os veículos não vão poder acessar a área de areia. Já está aberto o período de revisão do talão de produtor para o ano de 2021. O prazo segue até o dia 21 de fevereiro em Cachoeira do Sul. A entrega do documento é obrigatória e de suma importância, já que a coleta dos dados referente à produção durante o ano de 2020 indica qual vai ser o retorno para o município. Os pescadores, produtores e microprodutores rurais do município devem se dirigir ao setor de ICMS da Secretaria da Fazenda. A regularização não tem custo. A não apresentação poderá acarretar no cancelamento da inscrição. A informação dos dados com a digitação das notas fiscais coletadas ao Estado farão a composição do índice de retorno do imposto para o município. Cachoeira do Sul possui cerca de 7 mil produtores ativos. A responsável pelo setor, Giovana Bordignon, destaca a importância desses índices junto ao Executivo. Essa questão da apresentação anual que acontece todos os anos, né, é uma prática que se tem no setor de ICMS, justamente para fazer o levantamento dessas pessoas que fizeram a movimentação no ano de 2020, fizeram as transações no talão de produtor, né? Eles apresentam o seu resumo, apresentam o seu talão da forma que eles tiver. É uma forma de acompanhar o cadastro dessas pessoas, a atualização de cadastros também, uma forma de ajudar na educação fiscal, né? Ajudar as pessoas a preencherem corretamente a nota fiscal de produtor, muitas têm dúvidas. E também é a forma com que a gente faz para digitar as notas, né? A gente recebe resumo, digita as notas e são essas notas que vão fazer a composição do índice do retorno de ICMS para os próximos anos. Então, é bastante importante a apresentação do talão em função disso, para ajudar no aumento da arrecadação do município também, além de deixar o produtor rural com seu cadastro em dia. Para facilitar o processo, a Secretaria planejou um cronograma de atendimento no interior.
As visitas iniciaram no dia 9 e seguem até o dia 30 deste mês. No último sábado, a equipe percorreu o distrito das Três Vendas, a localidade da Ferreira e nas proximidades da ERS 403. Nos 2 últimos sábados, mais de 200 produtores foram atendidos. No dia 23, o serviço continua no Barro Vermelho, na localidade de Palmas, às 8h30, na Escola Quilombo Cambará, às 10h30 e a partir das 2 da tarde, na região de Dorasnal. E, por fim, no dia 30, a Cordilheira recebe a comissão da Prefeitura. A visitação inicia às 8 da manhã na Associação Vila Lobos. Na sequência, se desloca para o Cerro dos Peixotos e, no período da tarde, encerra o serviço na Estrada do Piquiri. Todos os anos tem essa prática de ir até o interior, né, nas principais localidades onde aglomera mais comunidades, né, para oportunizar esse pessoal a ter um melhor acesso, para não precisar vir na cidade. Em época de pandemia também facilita bastante, né, a gente toma todos os cuidados lá para receber esse pessoal e possibilita eles não ter que se deslocar para a cidade, que é bastante difícil para alguns em função de transporte, em função da idade. Também muitos produtores de bastante idade não precisam estar se deslocando até a gente, então nos encontra nas principais grupos de encontro. Tem igrejas que a gente vai até a localidade onde é uma igreja, um salão comunitário. A gente faz encontro até mesmo num barzinho da localidade, a gente recebe os produtores lá como eles estão acostumados já. Cada envolvido precisa estar com um resumo pronto das movimentações feitas no ano passado. Para mais detalhes e informações específicas, o setor do ICMS está à disposição pelo telefone área 51 3723 7771. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai investir na segurança da Feira Livre Municipal. O projeto prevê a colocação de grades que vão cercar o local, além de 3 sanitários femininos, 2 masculinos, 2 mictórios e 2 banheiros para pessoas com necessidades especiais. O fechamento do local é necessário para evitar depredação, invasões e ocupações indevidas. O orçamento da obra gira em torno de R$ 250 mil, verba garantida através de emenda parlamentar do deputado federal Marlon Santos. Os portões vão poder ser abertos para que os feirantes tenham acesso a seus boxes. A estrutura deve ser colocada no mesmo alinhamento da área coberta, não alterando o espaço de estacionamento. E aí, já mandou o seu recado pra gente? Ainda não? Olha só, tá na hora, viu? Pega o seu celular aí, pode ser pelo WhatsApp ou então pelo nosso querido Torpedo. Número é 51-99769-7129. Se você estiver assistindo pela nossa página no Facebook, tem o link ao vivo lá, viu? facebook.com/TV Cachoeira. É só comentar aí na live que eu vou ver aqui a sua mensagem, tá bom? Vou começar aqui pelo WhatsApp, na telinha. Chegando a mensagem do Claudiomir de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Parabéns pelo ótimo trabalho prestado. Claudiomir aí, nosso telespectador de Passo Fundo. Claudiomir, muito obrigada aí por sua participação e por esse recadinho carinhoso aí, ó. Manda foto aí, ó, no meio da lavoura. Tá quente o sol pelo jeito, né, Claudiomir? Que legal. Obrigado por sua participação e por esse registro, tá bom? Mais mensagens? Chegando aqui do Luiz Carlos, de Caçapava do Sul. Hoje eu e minha esposa estamos de festa porque eu estou fazendo 43 anos de idade. Hoje só quero paz, amor e sem Covid-19. Que venha a vacina. Aí, Luiz Carlos, muito bom. Que venha a vacina, né? E parabéns para você aí por esse dia todo especial. Para você, para toda a sua família aí. E muito obrigado por sua participação aqui no NT Sul, tá? O Rangel, nosso telespectador aqui de Cachoeira do Sul. A vacina está aí, mas não é tempo de baixarmos a guarda, de diminuirmos os cuidados. A expectativa de novos e melhores dias aumentou, mas para que isso se concretize, devemos fazer a nossa parte. Dado o recado aí do Rangel, estamos no momento de coisas boas acontecendo, né? Novas perspectivas e a esperança está no ar. Então, vamos contribuir para que tudo continue dando certo, tá bom? Daqui a pouquinho mais um bloco de interações aqui, conto com a sua participação, com o seu recadinho, tá bom? No próximo bloco, Everson Michel traz os detalhes da movimentação no litoral gaúcho. Durante o fim de semana, a chuva atrapalhou alguns planos na região. Rio Grande do Sul termina ano de 2020 com a menor taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes desde 2010.
E ainda, você já teve alguma dor ou desconforto nas mãos ou nos punhos? Faz alguma coisa para cuidar do problema? Olha, eu conversei com um especialista em reumatologia sobre esse assunto e você não pode perder as importantes dicas que ele nos dá, tá bom? O intervalo é rapidinho, não sai daí que o NT Sul volta já já. E o NT Sul está de volta, muito bom estar com você nesse iniciozinho de semana, com boas notícias também, né? A chuva colaborou, chegou no fim de semana, outra notícia maravilhosa, coisa boa, né? Chuva forte no final de semana, infelizmente causou estragos em Cachoeira do Sul, mas a Defesa Civil registrou alagamentos nas ruas João Neves da Fontoura, Henrique Gnatti e José Miller no bairro Fátima, Rua Esperanto no bairro Barcelos, Rua Alvídio Trigo Loureiro, bairro Quinta da Boa Vista, Aparício Borges no bairro São José. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, no bairro Fátima, foi preciso a intervenção com uma retroescavadeira da Secretaria de Obras para a retirada de galhos e dos resíduos sólidos urbanos da sanga para dar vazão à água. Os bueiros tiveram que ser desentupidos ao longo da via para baixar o nível da água. Tudo isso é lixo também, né, gente, na canalização que provoca esses alagamentos. Muito cuidado também e um pedido especial à população com relação a descarte de lixo, né? E para saber como fica o tempo hoje e nos próximos dias aqui em Cachoeira do Sul, nós vamos ver agora a previsão do tempo. Confere aí. Cachoeira do Sul não deve ter chuva nesta segunda-feira. O dia é de sol com nuvens e temperaturas altas à tarde. A mínima do dia ficou em 16 graus e a máxima será de 30 graus. Na terça-feira, o tempo fica igual, sol com nuvens e sem chuva. Mínima de 18 e máxima também de 30 graus. Já na quarta-feira, a chuva deve voltar. O dia começa com sol e tem aumento de nuvens logo pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece com nuvens em boa parte do estado, mas alguns pontos da região norte podem ter chuva isolada, especialmente as localidades mais próximas de Santa Catarina. As regiões noroeste e oeste gaúcho devem ser mais quentes e em alguns municípios as temperaturas podem passar dos 30 graus. Em Porto Alegre, o tempo é de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a temperatura máxima será de 29 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 30 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 26 graus. E na região sul, em Pelotas e Rio Grande, 28 graus. E no final de semana, o litoral gaúcho também enfrentou chuva, o que causou complicação no trânsito. O nosso correspondente Everson Michel traz os detalhes do fim de semana e também sobre a situação do coronavírus nos municípios da região litorânea. O final de semana foi marcado por instabilidade em todo o litoral norte. Já no sábado, a chuva veio e veio muito forte, trazendo inclusive prejuízos para algumas cidades aqui do litoral norte. No domingo também o tempo foi de instabilidade, o que fez com que muitas pessoas acabassem retornando um pouquinho mais cedo, tanto para a Grande Porto Alegre, quanto também para a Serra Gaúcha e outros municípios do estado. As pessoas que vieram para o litoral norte acabaram tendo que retornar um pouquinho mais cedo. Ontem à noite, um acidente de trânsito na Rota do Sol acabou impedindo que as pessoas retornassem para a Serra Gaúcha e elas tiveram que voltar para o litoral para continuar a viagem a partir da manhã desta segunda-feira. Um grave acidente envolvendo 2 veículos, um Palio Weekend de Caxias do Sul e também um Fiat Toro da cidade de Rimbé. O Fiat Palio Weekend, quando se dirigia em direção à Serra Gaúcha, retornando do final de semana, acabou invadindo a pista contrária e colidiu de frente com o Fiat Toro. Infelizmente, uma das passageiras do Palio Weekend caxiense acabou falecendo no local. Outras 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. O litoral norte contabiliza muitos óbitos já por coronavírus desde o início da pandemia e nós vamos trazer aí
um número daquilo que vem ocorrendo aqui no litoral norte e já soma muitos óbitos. Torres registrou um novo óbito já por Covid-19 neste final de semana, um paciente do sexo masculino de 56 anos que era portador de comorbidades, que estava internado na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. No mais recente boletim da cidade, são registrados 3.016 casos desde o início da pandemia e confirmados aí 111 pacientes neste momento estão em isolamento na cidade de Torres, que contabiliza desde o início da pandemia 32 óbitos. Neste momento, Torres possui 119 pacientes ativos com o vírus, né, do Covid-19. Então são 32 óbitos desde o início da pandemia na cidade de Torres. Já em Capão da Canoa, a Secretaria de Saúde confirmou 5 novos óbitos no último final de semana. São 2 mulheres e um homem que estavam em isolamento domiciliar e 2 pacientes hospitalizados de 84 e 88 anos de idade. Capão da Canoa contabiliza desde o início da pandemia 3.681 casos confirmados do Covid-19 e 69 óbitos. É a cidade com o maior número de óbitos do litoral norte. Neste momento, são 113 pacientes em isolamento em Capão da Canoa. Já em Tramandaí, são 123 casos que estão em análise neste momento. A cidade tem 2.368 casos confirmados da doença desde o início da pandemia e 62 óbitos. 1.192 pessoas neste momento estão em isolamento familiar, domiciliar em Tramandaí. É claro que não há confirmação de todos eles, mas é a cidade com o maior número de pessoas em isolamento. 1.192 pessoas estão em isolamento domiciliar em Tramandaí. E depois de muitas semanas, o litoral norte operando quase sempre com mais de 90% dos leitos de UTI, a boa notícia veio nessa semana quando o hospital de Osório acabou recebendo 10 novos leitos de UTI. Com isso, a instituição tem 20 leitos de UTI e, é claro, esses leitos acabam atendendo a todo o litoral norte, que agora conta com uma média de 78% a 79% da sua capacidade dos leitos de UTI, o que é uma boa notícia e existe chance de, a partir do mês de fevereiro, o litoral norte voltar para a bandeira laranja. Pelo menos é isso que os prefeitos esperam e é isso que todos nós esperamos, que o estado inteiro saia realmente dessa pandemia. Essas são as informações preliminares, torcendo sempre para que as coisas melhorem cada vez mais. Forte abraço a todos, é com vocês aí no estúdio. Ok, obrigado por tua participação mais uma vez, nos atualizando aí com as informações do litoral gaúcho. Gente, vamos agora para o nosso segundo bloco de interações. Você que está mandando sua mensagem para nós, pode interagir com a gente lá pelo WhatsApp, pelo Messenger, pode interagir com a gente também pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, todos os nossos canais de comunicação, tá bom? Relembro os contatos que o nosso WhatsApp e também o nosso SMS é 51997697129, facebook.com/TV Cachoeira. Estamos ao vivo por lá também para você interagir com a gente, ok? Adriana Soares conosco, mandando boa tarde, Marta Rocha também, o Cláudio Machado mandando um bom dia para todo mundo, desejando, né? A Elisângela Moraes também, boa tarde a todos, obrigada a vocês pela participação aí também. A Marinês Rosa, boa tarde. Estou falando aqui de Santa Cruz do Sul. Marinês Rosa, um abração para você e para o pessoal de Santa Cruz do Sul. A Marinês eu sei que é de Cachoeira, né, Marinês? Está em Santa Cruz. Também conosco o José Luiz Costa de Oliveira. Boa tarde, com muita esperança. Sou de Porto Alegre. É isso aí, José. Esperança, esperança. A vacina está chegando. Deise Garcia aqui interagindo com a gente também. A Alessandra Mota Brito, boa tarde. Também conosco a Leosmar Rocha, boa tarde. Marzinho, Cerro dos Peixotos. Então tá, o pessoal do interior do município também junto com a gente aqui. Pessoal do Cerro dos Peixotos, boa tarde para você e muito obrigada aí pela participação. A Márcia Machado pergunta aqui se a RGE está aberta para atendimento ao público em Cachoeira. O escritório da RGE sim está aberto, é só você ir lá que tem o atendimento presencial sim, tá bom? Também conosco Cleide Viopiol. Hoje é um dia especial para todos os brasileiros. Começou a imunização contra esse vírus. Agradecemos a Deus por levantar profissionais que conseguiram desenvolver essas vacinas.
ela menciona aqui que as vacinas deveriam começar pelos profissionais da saúde. É o que está acontecendo, tá, amiga? Pelos profissionais da saúde e aí depois, na sequência, aí sim, as casas geriátricas e os idosos aí, tá bom? Vamos aqui para o WhatsApp. Leandra, aqui de Cachoeira do Sul. Mesmo com a vacina, temos que nos cuidar, não podemos nos atirar nas cordas, né? Né, Leandra? É isso aí, não podemos nos atirar nas cordas, todos os protocolos continuam valendo, a máscara, o álcool em gel, o distanciamento, né? Temos que continuar mantendo a guarda para que a gente não ponha tudo a perder, né? Maricleide Pascoal, de Cachoeira do Sul, ótima notícia, o fechamento da Feira Livre. Moro próximo e é local de usuário de drogas, traficantes que se reúnem ali, além do vandalismo. Tá aí, então, o posicionamento da Maricleide aí com relação ao cercamento, ao fechamento da Feira Livre de Cachoeira do Sul, melhorias aí para que o espaço fique mais limitado, mais restrito, enfim, que possa ser melhor utilizado, tá bom? Daqui a pouquinho mais mensagens, mais interações aqui no NT Sul, você pode continuar mandando a sua mensagem pra gente, tá? O saque do auxílio emergencial entra em sua reta final, gente. Até o dia 27 de janeiro, a Caixa Econômica Federal libera o benefício para pessoas nascidas entre julho e dezembro. Vão ser pagas parcelas do auxílio original de R$ 600 e do auxílio extensão de R$ 300. Ao todo, ainda vão ser liberadas as retiradas para mais 20 milhões de pessoas. O número equivale a praticamente metade dos cerca de 40 milhões de beneficiários que entraram neste último calendário. Para saber quanto vai poder ser sacado agora em janeiro, o beneficiário deve consultar o aplicativo Caixa Tem. O Rio Grande do Sul apresentou uma queda histórica no número de homicídios e latrocínios em 2020, segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública. O estado terminou o ano passado com a menor taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes desde 2010. A menor taxa de homicídios desde 2010, com 14,8 mortes para cada 100 mil habitantes, foi registrada no ano passado no Rio Grande do Sul. Em comparação com 2017, que teve 26,4 óbitos, por exemplo, trata-se de uma queda de 44%. O acumulado de vítimas de assassinatos em 2020 ficou em 1.694, o que representa 6,5% menos do que as 1.811 mortes registradas em 2019, diminuição de 28,5% em relação aos 2.368 óbitos em 2018 e redução de 43,3% em 2017, que teve 2.990 vítimas. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira em uma videoconferência conduzida pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Na live foram apresentados os indicadores criminais de 2020, com novas quedas de assassinatos, latrocínios e feminicídios, além do balanço da segurança pública nos 2 primeiros anos de governo. Estamos apresentando um balanço, portanto, da segurança pública no nosso estado nos últimos 2 anos. Conseguimos, em 2 anos, reduzir a taxa de homicídios, que lá em 2018 era 20,9 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, nós conseguimos reduzir no ano de 2020 para 14,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Pela primeira vez na história, o estado do Rio Grande do Sul tem uma taxa de homicídios inferior a 15. Estamos na busca daquilo que é apregoado tanto pela ONU quanto pela Organização Mundial da Saúde como uma situação de normalidade, que é 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Conforme o levantamento da Secretaria da Segurança Pública, um total de 117 municípios tiveram alguma redução no total de vítimas de homicídios na comparação com o ano anterior. Outras 248 cidades registraram estabilidade e 132 fecharam com alguma alta, mas em 67 desses houve apenas um caso a mais. Quase 60% dos 497 municípios gaúchos, ou sejam 269 cidades, não tiveram nenhum homicídio entre janeiro e dezembro do ano passado. Cerca de 80% dos casos é ligado ao tráfico de drogas. Não foi só os crimes violentos, Praticamente todos os indicadores demonstram redução. A taxa de homicídios de 14,8 representa, nesses 2 anos de governo,
né, 1.343 vidas humanas que foram poupadas. Mas não é só nas mortes violentas, todos os demais indicadores. No roubo de veículo, contando a diferença de 2019 e 2020, foram mais de 13.200 veículos que deixaram de ser roubados no estado neste período. No roubo a banco, nós temos aí uma diferença de menos 225 ataques a bancos. E ainda no ataque a transporte coletivo, também uma redução que supera, né, a quantidade de menos 2.500 ocorrências desse tipo. Os feminicídios fecharam o segundo ano consecutivo em queda. Em 2018, o Rio Grande do Sul registrou 116 gaúchas assassinadas por motivo de gênero. 2 anos depois, o número de vítimas ficou em 76. Em 2020, uma queda de 34,5%. A violência contra a mulher também é um dado, né, que pontua as nossas ações dentro do programa RS Seguro. Nós tivemos, ao longo de 2020, uma redução em todos esses indicadores, especialmente no indicador de feminicídio, né? E se nós somarmos os 2 anos, 2019 e 2020, também esse dado aponta uma redução significativa, por assim dizer. Vamos falar agora sobre saúde das mãos e dos punhos. Isso mesmo. Eu conversei com um especialista em reumatologia que deu esclarecimentos preciosos e dicas de como cuidar dessas extremidades do corpo, prevenir e tratar dores e doenças indesejáveis. Falamos também sobre um e-book gratuito que trata deste assunto e de que forma você vai poder acessá-lo. Confere aí. Então, o doutor Felipe conversa com a gente lá de São Paulo, ele que é formado em reumatologia, tem especialização, vários cursos na área e compartilhe um pouquinho com a gente, com os telespectadores do NT Sul, um pouco dos seus conhecimentos e até para nos dar algumas dicas também para que os nossos telespectadores aprendam e saibam um pouquinho mais sobre a questão de reumatismo e nós vamos focar neste bate-papo a questão de dores em mãos e punhos. Para o telespectador entender um pouquinho, o doutor Felipe ele trabalha também na clínica de reumatologia professor Dr. Castor Jordão Cobra, lá em São Paulo. E no mês de outubro, no Dia Internacional dedicado à conscientização da prevenção ao reumatismo, foi lançado pela clínica um e-book, né, um livro digital, um arquivo digital elaborado pelo Dr. Felipe, tratando especificamente sobre a questão de reumatismo em mãos e punhos. E é sobre esse assunto que nós vamos falar a partir de agora. E depois mais a gente vai dar mais dados para vocês sobre esse e-book, de que maneira você pode acessar e como você pode desfrutar das informações que estão lá. Doutora, em primeiro lugar, vamos definir para quem nos assiste o que é reumatismo. Tá, então assim, reumatismo é um termo que a gente acaba usando bastante para facilitar o entendimento dos pacientes, que na verdade não se refere a uma doença, refere a um conjunto de doenças reumáticas, né, que são tratadas pelo reumatologista e que em sua grande maioria se apresentam na forma de dor no sistema musculoesquelético, ou seja, nas regiões das juntas, né, das articulações, dos tendões, dos músculos. Então, esse conjunto de doenças, várias doenças que existem, que podem dar essa manifestação, são conhecidos como reumatismo. É o termo que a gente se refere de forma genérica. Então, ele não quer dizer uma doença específica, mas sim um grupo de doenças diferentes. Fala um pouquinho sobre essas mais comuns, doutor, que mais aparecem em consultório, essas que mais atingem as pessoas. Então, do ponto de vista, novamente, de mãos e punhos, tá? Os reumatismos que mais frequentemente procuram o consultório são 2 principais, tá? Um é o grupo da osteoartrite, tá? Que a gente chama osteoartrite, mas ela é muito mais comumente conhecida como artrose. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesse termo artrose, que nada mais é do que uma doença caracterizada por um desgaste, tá certo? Um desgaste, uma perda progressiva da cartilagem, que é essa cobertura lisa que tem dentro da junta. À medida que a pessoa vai perdendo essa cartilagem por vários fatores, que são fatores que contribuem para o surgimento da artrose, a pessoa vai perdendo essa cartilagem e vai começando a ter os sintomas, né, e os sinais da artrose. Tá? Então, essa é uma doença muito comum, ela está associada com o envelhecer.
ela não necessariamente vai surgir ao longo do envelhecimento, e tem pessoas que têm de forma mais precoce, mas de maneira geral, quanto mais velha a pessoa, quanto maior a idade, maior a chance de ter uma artrose. É muito comum isso acontecer na mão, principalmente nas juntinhas pequenininhas dos dedos, que muitas vezes gera aquele aumento ósseo, aqueles nóizinhos que as pessoas chamam, né? Aqueles aumentos ósseos nas juntas. Geralmente isso está associado a uma artrose, tá? E o outro grande grupo que a gente vê frequentemente como reumatologista é o grupo das artrites, tá? Por que eu chamo de grupo das artrites? Porque não é uma doença só. Então, existem várias doenças também que entram nesse grande grupo das artrites. A mais comum na mão e nos punhos é a artrite reumatoide. Eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, que na verdade é uma doença um pouco diferente, porque o problema principal é a inflamação na junta e nas estruturas ao redor da junta. Quando tem inflamação como problema inicial principal na junta e ao redor da junta, aí eu digo que tem uma artrite. Existem várias doenças nesse grupo, mas a mais comum é a artrite reumatoide na mão e nos punhos. Então, esses geralmente são os dois grupos mais comuns de pacientes que vêm por um reumatismo, né, que vão ter o diagnóstico de reumatismo, com queixa na mão e nos punhos. Síndrome de túnel do carpo também, eu creio que seja uma das grandes presenças aí no consultório, né? Isso, exatamente. É outro também que é muito comum, a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, ela ocorre quando existe uma compressão do nervo que passa no meio do punho, tá? Existe um nervinho nesse punho, que a gente chama de nervo mediano, que vai ser responsável pela sensibilidade de boa parte da mão e por alguns movimentos da mão. Quando esse nervo ele é comprimido no punho, aí surgem alguns sintomas e sinais, e a gente chama essa doença, esse problema, de síndrome do túnel do carpo, tá? Que também pode ser causado por vários motivos. Tem pessoas que desenvolvem síndrome do túnel do carpo durante a gravidez por causa de algumas mudanças fisiológicas da gravidez. Tem pessoas que desenvolvem por alterações de tireoide, por diabetes, porque fazem esforços repetitivos muito frequentemente e aí acaba surgindo esse sintoma. Também é bastante comum e é uma doença que muitas vezes o paciente não só procura o reumatologista, mas também procura o ortopedista de mão. Então, é uma doença compartilhada, vamos dizer assim, entre os dois especialistas. Existem sinais de alerta que a pessoa, de repente, estou com uma dorzinha na mão, estou com uma dor no punho, né? Será que é para médico? Será que não é? Vai passar? Estou com o pulso aberto, é uma expressão que muito se usa aqui no Sul, principalmente. Como é que funciona? Qual é o sinal de alerta? O sintoma cardinal, assim, principal, mais importante é sempre a dor, tá? A dor quase sempre vai ser a manifestação inicial. Dores, eu costumo dizer para meus pacientes assim, dores que são muito efêmeras, muito transitórias, que passam um dia, vai embora, e que não estão associadas à limitação, a pessoa não para de usar a mão nem nada, elas muitas vezes não vão receber o diagnóstico, foi alguma coisa naquele dia que aconteceu. Dores persistentes que se mantêm, ou dores que estão associadas a outros sintomas, por exemplo, estou com dor, mas estou com inchaço também nas juntas. Estou com dor e não estou conseguindo fechar as juntas. Estou com dor e perdi a força nas mãos, está caindo objeto. Toda vez que vier dor associado a algo, ou quando a dor ela é persistente, aí não tem jeito. Aí é óbvio que é importantíssimo procurar um médico, não só para tratar a dor, porque muitas vezes acham que o objetivo de procurar um médico é usar um remédio para aliviar a dor, né? É imobilizar ou algo do tipo, e na verdade não é. É fazer o diagnóstico da doença para fazer o tratamento específico. Vamos falar também no quesito prevenção. Por exemplo, aquela pessoa que nos acompanha neste momento e que faz um trabalho que exige repetição de movimentos e que sabe que está sentindo aquela dor em função disso. Existem fórmulas de prevenir essas doenças, de fazer com que elas não apareçam ou grande parte delas, naturalmente, com o tempo, elas vão surgir? Isso varia bastante de doença para doença. Algumas doenças, elas não dependem tanto do esforço repetitivo, da posição, da carga, do quanto que usou a junta, de nada dessas coisas. Elas têm uma determinação genética e de outros fatores muito mais importantes, como é o caso, frequentemente, das artrites autoimunes. Mas outras, elas estão muito associadas ao uso inadequado da mão, tá? Como, por exemplo, ocorre em algumas tendinites da mão por esforço repetitivo. Então, de maneira geral, existem algumas recomendações, sim, tá? Que vão, no seu total, minimizar ao máximo possível, o máximo de doenças possível da mão. Então, primeiro de todos é o que a gente chama de proteção articular, que é ter cuidado ao utilizar a mão. Então, evitar carregar
pesos excessivos da mão. Então, sempre que possível, distribuir para articulações maiores. Eu falo isso para meus pacientes que, por exemplo, vão carregar uma sacola e carrega como? Assim, né? Com a mão fechando. Então, em vez de carregar com a mão, carregar no antebraço, tá? Distribuir em articulações mais fortes. Evitar movimentos, como você falou, repetitivos, pessoas que trabalham com movimento manual o dia inteiro, tá? Diminuir a carga e, se possível, alternar com momentos de repouso. Então, eu tenho que fazer 4 horas de movimento repetitivo. Então, a cada 20 minutos, eu repouso 5, e aí volto e faço, e eu vou alternando. Isso diminui a sobrecarga e diminui a probabilidade de esforço repetitivo. E uma boa ergonomia. Tá? Então, isso depende muito do trabalho para trabalho, mas o que é ergonomia é a pessoa trabalhar com a postura e com o ambiente adequado para aquela função que vai fazer. Então, pessoas que estão no computador têm um apoio adequado para o antebraço, o computador está no nível correto do rosto e o braço não ficar muito aberto, o membro superior não ficar muito aberto. Então, são coisas que ajudam. Além dessa questão, vamos dizer assim, comportamental, postural e de cuidados do dia a dia, existem alguns fatores de riscos que aumentam a chance de ter doença. Por exemplo, fumar. Tá? Tabagismo, a gente sabe que é um fator de risco para um monte de coisas, sabe? Bem conhecido, problema de pulmão, problema de câncer, né? Mas também para algum reumatismo. O tabagismo, né, fumar, aumenta a chance de ter algumas artrites na mão, tá? E, por fim, a obesidade. Tá? O peso excessivo está associado ao surgimento de algumas doenças na mão, particularmente a artrose. Por mais que o peso não passe pela mão, a pessoa tem um peso excessivo, faz algumas mudanças de substâncias no sangue que aumentam a chance da pessoa desenvolver uma artrose na mão também. Crianças podem ser acometidas dessas doenças? Todas as recomendações que eu estou falando aqui, inclusive de procura da assistência médica, elas também são válidas para o adolescente e para a criança, tá? Um adolescente e uma criança que tem uma dor, tem 10 anos e tem uma dor persistente no punho, não pode ficar achando que é porque está usando muita mão da escola, não escrevendo. Tem que procurar o auxílio médico, porque existe em si reumatismo em jovens, ao contrário do que a crença popular, né? Que reumatismo é coisa de gente velha e não é. Sobre o e-book, o que as pessoas vão encontrar nesse e-book que está na tela, inclusive a forma de acesso, o link de acesso para o telespectador que quiser consultar esse e-book? Fala para a gente um pouquinho qual é o perfil, que dados ou que novidades as pessoas vão encontrar no momento em que acessarem esse link. Eu acho que é uma coisa que ajuda bastante um entendimento, uma informação fácil, clara, rápida também, para o grupo de pessoas que sofrem com algum problema na mão, mas que não tem um conhecimento de base suficiente para dar aquele pontapé inicial. Então, acho que essa foi a ideia aí na elaboração desse e-book. Ok. Você que nos acompanha, então já sabe, cuidar da saúde de mãos e punhos é fundamental e tem como, viu? É só você acessar esse link que está aí na tela para você se informar mais. Um trabalho feito aí pelo Dr. Felipe, né? A gentileza aí da clínica, professor Dr. Castor Jordão Cobra, lá de São Paulo, mas um trabalho que está disponibilizado para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Dr. Felipe, muito obrigado pela atenção aí, pelas informações e por sua participação conosco aqui no NT Sul. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado pelo momento. Tá, então, ótimas notícias chegando aí, muitas dicas. A notícia ruim é que terminou nosso tempo, viu? Não vai dar tempo do último bloco de interações, mas valeu muito a sua participação conosco. Amanhã tem mais, viu? NT Sul está chegando ao fim. Acesse novotempo.com/NTSul para rever as reportagens e também para acompanhar outras notícias. Muito obrigada por sua companhia. A gente se vê amanhã, 12h, uma super especial e abençoada tarde para você. Tchau!